já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá, mais um Ignorantemente caseiro, como sempre com pessoas muito especiais e hoje, claro, não é exceção. Antes de ter fãs espalhados por Portugal inteiro, já tinha fãs espalhados pelas piscinas do Algés. Para alguns, o seu maior feito é apresentar as manhãs da SIC, ao lado do João Baião. Para mim, será sempre a Diana Chaves, que fez parte da equipa feminina do Sport Algés e Dafundo, tricampeã nacional de clubes. A Diana, campeã e recordista nacional. A Diana, que era o ídolo de muitas meninas que, tal como eu, se passeavam pelas piscinas do Algés a sonhar um dia ser como elas. Na verdade, já não me passei pelas piscinas do Algés, mas ainda sonho um dia ser como tu. Agora com outros objetivos. Bem-vinda, Diana! Obrigada, Madalena. E sabes que é engraçado que esta descrição que fizeste, é ainda a forma como eu me vejo. Que bom! Eu continuo a ser essa menina da natação que, com tantos sonhos e com tanto orgulho de ser atleta, e continuo ainda hoje. É curioso, eu por acaso já disse isto aqui há uns anos. Quando me fazem entrevistas, às vezes eu fico um bocadinho constrangida, porque na maior parte das vezes as entrevistas são sobre temas. Quando é que casas, quando é que. Hum, Pronto, quando são sobre o trabalho, mas mesmo assim, eu fico sempre um bocadinho constrangida porque penso, o que é que isto interessa? Isto não. Tendo em conta aquilo que eu já fiz na minha vida, eu lembro-me quando, como tu disseste, não é? Quando nós éramos campeãs nacionais, isso sim para mim era uau! tinha Se eu valor. tivesse sido entrevistada nessa altura, eu acho que tinha respondido assim com muito orgulho, não é? Uhum. Não é que eu não tenho orgulho agora naquilo que é a minha carreira, naquilo que eu tenho feito, mas continuo sempre a ter essa sensação de: "Bom, eu não fiz nada de especial para estar a ser entrevistada". Uhum. Pronto, é isto. Porque é muito duro, não é? E o ser atleta treina-se tanto e é tantas horas que a natação então, ok, todos os desportos de competição são difíceis, mas a natação é um desporto muito intenso e passamos muitas horas dentro da água e fora da água e nas competições e então quando há esses pequenos momentos que às vezes é uma prova de nem um minuto e de repente tu ganhas ou vais ao pódio ou o que seja, tem um valor muito, muito grande. Muito, porque é mesmo é um esforço tão grande, é um desporto, embora haja campeonatos de clubes e provas de equipa, com estafetas, é um desporto muito solitário, porque Uhum. somos nós contra o nosso limite sempre, e são muitas horas, e tu sabes, e uma coisa é estares em equipa 3 horas, 4 horas por dia, todos os dias, outra coisa é estar sozinha a contar azulejos, não é? Como nós Exato. costumávamos dizer. É mesmo muito duro. Não digo a nível físico, que é também, que o é, mas a nível psicológico é mesmo muito, muito duro. Uhum. Vocês na altura, tinham noção que, por exemplo, eu e o Tomás, o meu irmão, temos idades muito próximas, então sempre andámos juntos em tudo e éramos tipo 2 patinhos que andavam sempre atrás do meu pai e íamos a ver Eu os treinos. lembro-me, Sim, bem me exato. lembro de vocês bebezinhos. Exato. E vocês nós éramos a geração mais nova, nós olhávamos para vocês, para a equipa toda, para nós aquela foi sempre a equipa mítica do Algés, ainda há pouco tempo eu e o Tomás estávamos a falar sobre isso, e quase que nos estávamos a arrepiar, porque nós ainda hoje vos vemos como referências a todos dessa equipa, quer seja a feminina, masculina. Vocês tinham a noção disto? Tinham a noção que tinham ali uma geração mais nova no Algés que olhava para vocês assim como os campeões que eram na altura, vá? Olha, eu acho que sim, porque eu ainda eu enquadro-me nesses jovens que olhavam para os mais velhos, porque
se tu vires, não é? Eu sou de 81 e eu acompanhava muito pequenina ainda, juvenil e júnior, já acompanhava os séniores, não é? A minha irmã, a Ana Barros, o Emílio, portanto, todos, o Cabrita, todos eles, não é? E eu acompanhava-os, mas eu era muito pequenina, portanto, eu tinha essa visão que tu estás a descrever. Uau! Eu faço parte desta equipa Aham, e era exato. assim. Eu lembro, recordo-me como se fosse ontem, aquela sensação de quando íamos para um campeonato nacional, e quando chegávamos à piscina, porque Uhum, imagina se era em Braga, se era no Porto, onde quer que fosse, nós vinhamos, e havia equipas que já lá estavam, portanto, quando uhum. entrava a equipa do Algés, era quase como: "Uou, eles estão a Yeah, chegar". aham. Então era uma sensação assim, um orgulho imenso Epá, mesmo. é impressionante como eu ouço os meus pais a contar isso e ouço os meus tios, que lá está, que foram quem tu também apanhaste, o meu tio Nuno, a minha tia Rita, a minha tia Ana, e que são a geração a seguir, e depois eu e o Tomás também falamos muito disso, ou seja, isso é uma coisa que nunca se perdeu, essa coisa do Algés na natação ter esse impacto, e nós sentíamos mesmo, não é? Nós sentíamos que, ok, estamos a representar aqui uma coisa muito forte. E eu queria te contar uma história que eu não sei se tu te lembras disto, provavelmente não te lembras, mas isto foi os últimos nacionais de verão do meu pai, como treinador, que foram em Lolé. E pronto, e como eram os nacionais especiais e era a despedida. Entretanto, para quem não sabe, o meu pai era o treinador da Diana. Era o Paulo, Exato, era o o treinador da. nosso treinador, era o treinador do Algés. E o Miguel também, mas Sim, o sim. o Paulo era aquela figura que toda a gente respeitava e toda a é um líder, todos nós ainda hoje, se o teu pai me fizer um elogio, eu fico. Para mim é e isto aconteceu há pouco tempo, o teu pai mandou-me uma mensagem, até era para o César. Bem, tu não imaginas, eu enviei logo para o César. Eu assim: "É o Paulo que está a dizer isto é um elogio do Aham. outro mundo". Sim, E toda a gente sente isso. Nós obviamente que sentimos, ainda mais como filhos, mas mesmo amigos nossos. Nós às vezes temos amigos nossos que o meu pai elogia alguma coisa e nós dizemos e eles ficam: "Bem, se o teu pai é disse, então isto, é é porque eu isto. estou mesmo a fazer uma coisa bem". É engraçado que ele transmite mesmo essa energia de líder, é mesmo isso. Mas então nós fomos para estes nacionais e também, eu estava lá a família, porque íamos festejar, iam ser os últimos, e nós de vez em quando íamos com vocês, lá está, eu e o Tomás pequeninos, íamos com vocês para o hotel, quando vocês tinham os vossos momentos de descontração. E eu lembro-me que na altura vocês, a equipa feminina, estavam a pintar as unhas com as cores do Algés e estavam-se a pôr assim mesmo o espírito algesino para depois entrarem, acho que era até o último dia de provas. E eu estava lá a brincar com o Tomás e entrei no quarto e tu perguntaste-me: Madalena, queres que eu te pinte as unhas também, iguais às nossas? Bem, tu não estás a perceber, eu fiquei tão histérica, tu pintaste-me as unhas e eu não tirei aquelas unhas o verão inteiro. Eu queria que as unhas durassem até às aulas começarem e os treinos em setembro começarem. E não duraram, entretanto, o verniz começou a saltar, mas era esta coisa que eu sinto que eu acho que se calhar as gerações hoje em dia ainda têm no Algés, talvez, mas nós tínhamos mesmo uma grande admiração pela vossa equipa, quase como se calhar as pessoas têm hoje em dia contigo como apresentadora, como atriz. E então eu lembro-me de sentir este orgulho, e até quando tu entraste nos Morangos e começaste, pronto, a ficar mais conhecida, eu Sim. lembro-me das minhas amigas dizerem: pois, porque a Diana parece ser super simpática", ou seja, começaram a ser fãs e eu quase com muito orgulho dizia: "Antes de vocês serem fãs, calma lá, eu já era fã dela como nadadora", e então havia sempre esta coisa de ter uma grande admiração por vocês, pela equipa, pelo que faziam. E como é que tu lidas com isso hoje em dia? Sendo atriz, ou seja, tu já tinhas isto na natação de uma forma mais pequena, porque é um meio muito, muito fechado, mas hoje Sim. em dia tens muito mais gente e se calhar és uma referência para muito mais gente. Como é que tu lidas com isso? Olha, hum, pronto, isto que acabaste de descrever, não é, este momento que para mim,
foi uma coisa super natural, não é? Nós estávamos todos Aham. a pintar as unhas e Madalena, anda cá que eu pinto as unhas também, portanto, é um bocadinho o que acontece ainda na minha vida hoje em dia, que é, tudo para mim, tudo aquilo que eu faço, é de uma forma muito, muito natural e eu não tenho muita consciência dessa, às vezes do impacto que nós temos na vida de outras pessoas, salvo raras exceções, não é? Porque às vezes há pessoas que se manifestam mesmo de uma forma mais emotiva Uhum. ou, ou que fazem assim declarações, e não estou a dizer que é de homem para mulher, não é nada Sim, sim, disso, sim. mas e nós sentimos mesmo, uau, fogo, temos mesmo impacto na vida das pessoas. E agora ultimamente, mas mesmo na altura dos morangos era uma loucura, Uhum, na altura imagino dos que sim, ainda por cima morangos. foi mesmo Sim, tu participaste mesmo naquelas primeiras séries que foi o auge, não é? Era assim a sim. primeira série juvenil a sério cá em Portugal. E eu tive, como é que ou seja, eu era uma pessoa anónima e quando participei naquele programa da primeira companhia, não é, Uhum, eu passei de um dia de ser anónima e no outro dia era muito, muito, muito conhecida. Então aí houve ali um pequeno choque, porque as pessoas falavam comigo na rua como se efetivamente me conhecessem e chamavam-me pelo nome e diziam. Foi muito estranho, lembro-me dessa sensação nos primeiros dias. uhum, Depois, hum, a coisa foi normalizando, vá, ao longo dos anos. Hoje em dia, não é? E à distância sei lá, já passaram para aí uns 15, a esta distância já é, já é, já é muito normal. Portanto, a minha mente já assume, quando eu saio à rua, as pessoas uhum, me reconhecem, não é? Mas de facto eu sou muito bem tratada, uhum, eu não tenho muitos anticorpos, não sei se é assim que eu posso descrever, mas há pessoas que são mais de extremos, há quem goste muito, há quem não goste nada, depois os que não gostam nada manifestam-se muito normalmente, e eu não, eu acho que sou, mais, não sei, as pessoas em relação a mim são mais ponderadas, acho que é uma coisa mais, as que gostam, pronunciam-se, as que não gostam não se pronunciam muito. uhum, Ah, Portanto eu não tenho assim, não é um impacto na minha vida, não é um impacto muito grande, eu levo com toda a normalidade. Ainda assim, sou muito grata e e não é que nunca tenha acontecido eu dizer: "Ai, agora não posso, estou com pressa", mas se aconteceu, se calhar conto pelas vezes de uma mão, nestes anos todos, se me abordarem, eu vou parar, eu vou dar atenção, eu vou falar e tenho uhum, todo o gosto, porque é gratidão no fundo, porque quando eu era nadadora, eu dependia de mim, era do meu esforço, não é? Portanto, se eu não me esforçasse, eu não ia conseguir. Aqui neste meio é um bocadinho diferente, nós dependemos da empatia do público, no fundo. uhum, E esta empatia não se explica, não é? Porque há pessoas que são excelentes profissionais e às vezes não conseguem chegar tanto ao público e uhum, depois acabam por se calhar ter menos trabalho. E há outras que cumprem, mas que também não são fora de série, mas que têm uma empatia muito grande ou são muito empáticas e o público adora-as. uhum, E isto funciona assim. E o que eu tenho sentido é que realmente as pessoas são tão queridas, têm sido tão queridas comigo ao longo destes anos todos, que, que para mim é de uma forma natural, eu sou grata, mas sou incapaz de não ligar às pessoas sim, ou sim. não sei se me entendes. Sim, sim, perfeitamente. E esta coisa, por exemplo, a sensibilidade que tu tiveste quando eu cheguei lá ao quarto e tu disseste: Olha, Madalena, anda cá, também te vou pintar as unhas igual. Tu ainda és assim hoje em dia, ou seja, as coisas acabam por acontecer de uma forma natural e tu. Porque tu sempre. A Diana que eu conheço é esta: tu és super atenciosa, tu estás sempre preocupada que toda a gente esteja bem, pelo menos é aquilo que eu sinto, e Sim. e a energia que tu passas é sempre esta. E hoje em dia tu pensas muito nisso para tentar ser,
a melhor influência possível ou não? Ou ages de uma forma natural e esperas que isso seja o suficiente para que sejas uma boa influência? Olha, Madalena, eu continuo a ser assim, eu acho que isso tem a ver com a minha personalidade. Eu sou caranguejo. Os caranguejos são muito assim. E depois eu sempre fui assim, continuo a ser, e para ser sincera, não faço o mínimo esforço. Uhum. Hum, eu vou-te dar um exemplo. Aqui há coisa de uma semana, no programa, na Casa Feliz, foi lá uma menina muito querida e nós entrevistámos-la e depois no fim ela ficou a conhecer o estúdio, a casa, não é? No fundo, que é uma casa, e, hum, e ela estava tão feliz e estávamos a falar, ela estava com a irmã mais velha e estávamos a falar já não sei de quê, mas eu pensei assim, não sei como é que eu hei de fazer isto, mas queria que ela ficasse com uma recordação, então, como eu não podia tirar nada da casa, não é? Porque é um decor. Eu tinha assim uns brincos que normalmente toda a gente elogia imenso, que não são de furar, são de colocar aqui assim, para quem não tem furos nas orelhas. E eu tirei os meus brincos, tinha vários, tirei os meus brincos e dei um à menina e dei um à irmã, porque ela era muito, seguia muito a irmã, então pensei, vou dar à irmã mais velha, depois ela vai gostar também. Uau! E ela ficou tão feliz, só que eu fiquei mais feliz ainda. E faço com todo o gosto, porque sempre fui assim, na verdade, Madalena, e Aham. continuo a ser. Eu acho que eu vejo sempre o copo meio cheio. Às vezes as Uhum. pessoas dizem: "Mas tu és sempre assim descontraída", e eu digo: "Eu sou, claro que tenho momentos como toda a gente, mas sim, eu vejo vejo sempre o copo meio cheio e e acho que as pessoas têm sempre valor, sejam elas quem forem, venham de onde vierem, Claro. hã, e para mim o que importa é isso mesmo, são as pessoas, são as relações entre as pessoas e, quanto mais velha fico, não é? Uhum. Tenho 30, aí nessa altura eu devia ter 20, agora tenho 39 Sim. e cada vez mais acho que é assim que se deve viver, é com o Uhum. coração assim à flor da pele. Que bom. Não, e é mesmo isso, às vezes as pessoas, pronto, quem sabe que eu te conheço, perguntam: "Ah, mas ela é de facto é sempre assim, é sempre tão simpática, está sempre a sorrir", e eu digo: "É mesmo, eu acho que não me lembro de uma vez que tenha estado contigo e que tu não estivesses assim". E isso é ótimo e acho que isso depois também transmite para as outras pessoas, que é o mais importante, então no trabalho que tu tens, não é? Mas olha que também é muito fácil perceber quando eu não estou bem, porque depois esta genuinidade, Mas não é, tu és super expressiva também. pois, quando eu quero disfarçar, quando eu não estou a gostar de alguma coisa, ou quando eu não me sinto confortável, também é muito fácil perceber. Uhum. Mas tenho esse lado que não consigo disfarçar muito bem. Olha, eu gostava agora de passarmos então pelo teu lado todo de atleta e de irmos à tua vida toda, de atleta, que é para também podermos conseguir perceber aqui como é que tu chegaste onde estás e como é que essa personalidade que toda a gente tanto gosta se formou. Eu acho incrível, porque Olha, tu estás aqui, tu consegues fazer tudo ao mesmo tempo, estás aqui, estás a brincar com a Pilar, eu acho o máximo, eu acho ótimo. é Mas consegues, estás é concentrada. consigo e estou a ouvir tudo o que dizes. A Pilar está aqui a fazer uns fidget toys, olha lá o que é isto, artesanais, e está-me a pedir para dar um nó no balão, mas já está, ela encheu com farinha, agora vai. Olha, mas, hum, sabes que grande parte da minha formação, do meu caráter, Uhum, devo ao teu pai. E não foi há muito tempo que eu lhe disse isto por mensagem, porque, claro que devo à educação, dos meus pais, não é, que tu conheces, do meu pai e da minha mãe, já não conheceste porque eras muito pequenina, não. mas, claro que o devo a eles, mas o teu pai foi, hum, foi o terceiro elemento, ou seja, eu tinha o meu pai, tive a minha mãe e depois eu tive o teu pai, porque é uma figura, e não só eu, todos nós que fomos treinados pelo Paulo, todos nós ficámos com uns valores,
muito vincados. E digo isto porquê? Porque o teu pai sempre foi uma pessoa, sempre nos passou uma assertividade, resiliência, caráter, hum, e um espírito de equipa Uhum. de tal forma que nós fomos, eu não digo formatados, porque eu acho que tem uma conotação um bocadinho, Negativa. negativa, mas fomos formados desta forma para termos sucesso na vida. E quando eu digo sucesso, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com sermos CEOs de uma empresa, não tem a ver com sermos a pessoa mais famosa do país. Tem a ver com termos um espírito de sacrifício que nos faça ultrapassar todas as fases, as más, Uhum. e ultrapassar também ou viver as boas da melhor forma, nunca nos deixarmos deslumbrar, hum, nunca deixarmos de ter empatia pelo próximo, mas, contudo, querermos sempre ganhar, Claro. mas ganhar de uma forma justa Uhum. e sem passar por cima de ninguém. Uhum. Há uma coisa que eu aprendi com o teu pai, por exemplo, chegar a horas. Eu não Uhum. me permito não chegar a horas. O teu pai às vezes ia-nos buscar a mim e à Petra para o treino às 6h30 e ele dizia impertrivelmente às 6h23. E nós às 6h23 lá Ai, estávamos. tão bom, tão bom. E este espírito de equipa, este espírito de sacrifício que aprendemos, ou Uhum. que absorvemos da natação, mais concretamente, do treino do teu pai, hum, deu-nos ferramentas para a vida, para Uhum. para tudo. Porque este meio da televisão não é um meio fácil, mas como não é nenhum Sim, meio sim, de sim. trabalho é fácil, há muita competição, há momentos difíceis, há julgamentos, há uma série de coisas, há esforço físico, há esforço psicológico, e o que eu acho a esta distância, o que o Paulo sempre nos disse foi que, além do treino, além do talento, há uma coisa que distingue os atletas de alta competição, que é a cabeça. Uhum. Portanto, nós podemos ter muito talento, podemos ser muito esforçados, se não conseguirmos dominar aqui a nossa cabeça, e quando eu digo dominar, atenção, claro que ninguém domina o cérebro, Sim, mas sim. o cérebro é que nos domina, mas eu digo isto num sentido desportivo, claro, não é? Uhum. Um atleta de alta competição está preparado para, no momento em que tem que agir, pôr a emoção de lado Uhum. e continuar, não é? Uhum. Portanto, temos o exemplo da minha irmã Petra, que ficou em terceiro num campeonato da Europa depois da minha mãe morrer, não é? Exato. E, e o teu pai perguntou à minha irmã se ela queria vir para Portugal, ele estava na Turquia, em Istambul, acho eu, e ela disse: Não, não, eu vou nadar. Uhum. E nadou. Sim, é impressionante. Eu acho que às vezes quem não fez desporto ou quem não está no meio, não tem uma maior dificuldade em perceber, mas acho que tu aqui e nestes breves minutos explicaste muito bem tudo isso. E é um conjunto mesmo de valências que não é uma coisa que se aprenda a estudar, ou é mesmo quando tu vives isso e quando tu estás no momento e quando tu tens essas pessoas, ou seja, essa explicação que tu também deste do meu pai, da relação que se tem treinador-atleta, é uma coisa mesmo que dificilmente tu percebes se não passares por isso. E pode mesmo fazer uma diferença para o resto da tua vida. Como é que tu. hum, o que é que tu. Qual é que foi assim a melhor coisa que tu aprendeste com a natação? O que é que foi. Eu sei que é difícil, tu já disseste várias, mas se tu tivesses de dizer uma coisa que levaste para o resto da tua vida, o que é que era? Sem dúvida nenhuma, Madalena, de todas as coisas boas que a natação, ou que o desporto nos traz, porque eu acho que é fundamental, as crianças têm todas de fazer desporto, hum, sem dúvida nenhuma que foi a capacidade de aguentarmos,
no limite, quando achamos que não vai ser possível, Que não dá mais. seja fisicamente como ou psicologicamente, quando achamos que se calhar estamos no limite, é sempre possível. Uhum, E sem dúvida que foi isso, porque nós muitas vezes queremos desistir. Nós muitas vezes temos que parar porque não aguentamos a dor física, o uhum, ácido lático, não queremos mais treinar todos os dias, ah, 3 horas à tarde, mais 2 de manhã, acordar às 5 e tal da manhã para ir treinar às 6h30. Não, quando és adolescente, não, há momentos em que tu não queres continuar, mas uhum, achas mesmo que não consegues. Mas o que é facto é que consegues. uhum. E quando tu passas tantos anos hum, nesta luta, atenção, e quando eu digo isto, às vezes parece que é só esforço e que não há Exato. prazer. Não, eu ainda hoje digo, a altura mais feliz da minha vida foi quando eu fui atleta. Era quando nós íamos para a seleção, Uhum, quando fazíamos uma prova internacional, quando éramos campeões nacionais, quando batíamos um recorde, ainda hoje eu sinto esse prazer, não é? E já passaram tantos anos e sei que, com todas estas vitórias que eu tenho tido até hoje, eu digo vitórias pessoais, não é? uhum. Coisas, conquistas, são boas, mas não me trazem aquela sensação. Mas eu sou atleta, uma vez atleta para sempre Exato, atleta. é E difícil. esta coisa da competição fica-nos para Uhum, sempre. sim. E, tu sentes mesmo isso no teu dia a dia? Ou seja, tu tens uma profissão que eu acho, e que acho que muita gente pode concordar, que é muito complicada, é difícil. Claro que há várias profissões que também o são, mas pronto, agora estamos a falar de ti especificamente, e, Sim. e que tens muita pressão. Por exemplo, no programa que estás a fazer agora é um programa em direto, tem muitos altos e baixos. Tu sentes que no dia a dia tu consegues aplicar essas coisas que tu aprendeste? Ou seja, consegues lidar com essa pressão de uma forma muito mais fácil que se calhar colegas teus, não sei? Sem dúvida nenhuma. É. Aliás, essa é uma das características que normalmente toda a gente me aponta. Toda a gente me pergunta: "Como é que consegues estar tão calma, no meio deste caos?" Mas tu és sempre assim, não pode Uhum. ser. Há momentos em que tu só podes ou estás medicada. Às vezes dizem muitas pessoas me perguntam isso: "Como é que consegues estar assim sempre calma?" E às vezes eu não estou calma, mas estou ansiosa, estou mas é um facto, eu penso: "Não, tudo aconteça o que acontecer, vamos dar a volta, quer dizer, nós Uhum. estamos aqui, temos de enfrentar, esta situação, seja de que forma for, isto vai ter de correr bem, se correr Uhum. mal, para a próxima corre melhor." Exato. E é um bocadinho assim que eu levo a minha vida, tenho levado sempre e tem resultado muito bem. Eu sou muito feliz, e quando eu digo isto, não quer dizer que eu não tenha momentos tristes, claro que tenho, toda a gente tem, senão, ah, mas eu sou muito feliz, eu acho, precisamente porque eu não estou sempre na ânsia de querer mais, ou Uhum. embora seja perfeccionista, permite-me falhar. Uhum. Pronto, há dias em que as coisas me correm mal, mesmo no programa eu penso: ai, não correu nada bem", mas não me foco, não fico a bater naquela tecla o dia todo, não. Pronto, amanhã vai ser melhor, vai Uhum. passar. Tanto que quando eu cheguei aqui à Casa Feliz, ao programa, foi de um dia para o outro, eu nunca tinha feito daytime, e fazer daytime é extremamente difícil. Pode não Uhum. parecer, porque as pessoas que o fazem-no há anos e fazem-no tão bem que pode parecer fácil, mas não é, de fácil não tem nada. Uhum. E eu tenho perfeita noção, e tive perfeita noção no primeiro dia, em que eu não ia fazer aquilo bem. Eu fiz o meu melhor, mas não era bom, não era suficiente. Ias estar a aprender e a Ainda melhorar. assim, eu aprendi em direto, não é? Uhum. Eu fui aprendendo todos os dias em direto, com toda a gente a ver e a julgar e a opinar, mas mais uma vez digo, as pessoas foram muito queridas, permitiram-me crescer e Uhum. aprender. Não me cavaram logo um buraco. Não, Exato. vamos ver. Vê-se que está um bocadinho retraída, está um bocadinho nervosa, Uhum. mas deram-me espaço, e isso é Que muito giro. engraçado. Eu sou muito grata às pessoas por isso. Hum,
E pronto, cá estou, continuo a aprender todos os dias, ao lado do meu querido João Baião. E, E até isso que tu estavas a dizer de teres as pessoas a julgar-te diariamente, até pode não ser julgar, mas pronto, têm sempre uma opinião porque o teu trabalho é público. Eh, Até nisso o desporto te deve ter ajudado com certeza, a conseguires lidar com estas pessoas, a conseguires, se calhar relativizar, certos comentários, porque imagino que mesmo tu estando a dizer que até as pessoas são muito brandinhas contigo e até tens essa sorte, de certeza que já tiveste comentários menos positivos ou tenho, claro que sim, toda a gente tem. Ah, e claro que agora, hoje em dia, com isto das redes sociais, estamos todos muito mais expostos também à opinião, de todos e uhum, também toda a gente acha que deve dar a sua opinião. Eu continuo a achar, eu quando tenho alguma coisa de bom para dizer, digo. De mau, só se me perguntarem. E mesmo assim, tenho cuidado na forma como digo. Mas, sim, sem dúvida nenhuma, o treino de alta competição serve para tudo na vida, porque prepara-nos de uma forma, hum, para, para tudo. uhum. Lidar com a opinião dos outros é difícil. É um facto quando são opiniões menos boas. Eu acho que isso é difícil para toda a gente. Sim, sim. Eu relativizo e sinceramente também eu não tenho muito acesso, eu não vou ler, eu não, quer dizer, eu leio, mas se forem notícias, por exemplo, eu não, hoje em dia eu não vejo revistas, não, eu Uhum. também nem sequer sei às vezes o que é que escrevem sobre mim. Portanto, olhos que não veem, Preferes não coração que saber não sente. Não, exatamente. é que nem eu preferir, é mesmo, nunca tive esse hábito. Uhum, E e vivo tão bem assim, que não fico nada obcecada com isso, mesmo, mesmo. uhum, boa. Claro que também eu digo isto, se calhar porque realmente as pessoas são queridas comigo, se calhar se me atacassem como às vezes atacam colegas minhas, se calhar também não era tão branda aqui no meu discurso, não sei, pronto, isto é sempre difícil de 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 Uhum. imaginar. E achas que se calhar isso acontece contigo porque tu própria, tens essa personalidade e passas passas tudo, não é? Tu és muito genuína e isso vê-se, não é? Eu acho que quando as pessoas são genuínas e são sinceras, hum, a outra pessoa ou com quem estão a interagir, no teu caso, se estiverem a ver um programa teu, consegue perceber isso, mesmo quando tu tens formatos assim mais fixos ou que tu tens que ler um guião, tu tens lá sempre um bocadinho da tua personalidade e é sempre esse teu lado mais querido. E eu acho que se calhar por isto as pessoas também lidam contigo de uma forma mais tranquila, ou achas que não tem nada a ver? Acho que tem muito a ver, acho mesmo. Cada um tem a sua personalidade. Eu tenho de facto eu sou assim desde miúda, eu sempre sorri para toda a gente, eu entro num sítio, eu gosto de conversar, apesar de ser tímida, atenção, que eu sou tímida, ainda hoje, e quando era miúda também, mas a mi acho que há uma coisa que é muito importante, que é eu quando fico nervosa sorrio. Uhum. E isso é logo uma vantagem, porque há pessoas que, quando ficam nervosas, ficam sisudas. Aham. E isso mantém logo ali uma distância e às vezes de uma forma ingrata, porque às vezes as pessoas passam por arrogantes ou não são Sim. sisudas, mas no fundo estão inseguras ou estão nervosas. No meu caso, quando eu estou nervosa, eu rio-me, eu faço assim. Aham. Até tenho dificuldade em fechar a boca, assim, até me ficar a doer o maxilar. E isso também dá uma sensação de que eu estou super descontraída, mas às vezes não estou. Uhum. Agora, sempre tive de facto este feitio, eu tenho bom feitio. Uhum. Eu acordo sempre bem disposta, eu estou de uma forma geral sempre bem disposta e isso ajuda, eu acho que ajuda, Claro. claro que sim, as pessoas sentem-se bem, eu acho que se sentem bem ao pé de mim, porque de facto eu tento, eu nem não tento, eu estou sempre bem disposta. Uhum. É uma característica minha. Às vezes ao fim do dia, quando já estou muito cansada, já não estou tão bem disposta. Pronto, mas aí damos uma bébia, não é? Já estás Não, tenho que ir cansada. dormir. Exato. Eu se estiver com Tipo sono, as crianças. se estiver com sono fico chata. O César é que diz isto: "Ai não, estás com sono, vai dormir".
Eu durmo e acordo perfeita, outra vez, ótima, bem disposta, está tudo bem. Quando com sono é que é pior. Que graça, que graça. Olha, eu gostava de ir, à tua rotina, gostava de fazer uma comparação daquilo que era a tua rotina quando tu eras atleta e estudante e de agora. Mas antes, então, queria começar por como é que era o teu dia a dia quando tu eras atleta e estudante? Bom, olha, quando havia treino de manhã, o Hum. teu pai apanhava-nos às 6h23, Uhum. às 6h30 estávamos dentro d'água. Depois eu entrava às 8h15 na escola, mas como nós éramos atletas de alta competição, podíamos faltar à primeira hora. Portanto, normalmente fazia o treino todo até às 8 e pouco, Uhum. ia para a escola, chegava-se toda espevitada, os outros todos a dormirem, eu já Yeah. depois de um treino acordadíssima, só que lá por volta das 11 da manhã eu cheguei a adormecer nas aulas. Uhum. Porque dava-nos aquela quebra, sabes quando estás assim na janela e bate o Sim, sim, sol, sim, sim, e eu sim. começava assim às cabeçadas, pronto. Depois, saía das aulas, ia treinar, das Uhum. 4 às 7 ou das 5 às 8 Exato. todos os dias. Uhum. E era esta a minha rotina. Depois, ao fim de semana, ou tinha treino ao sábado, ou tínhamos provas, sábado e domingo. Uhum. E quando tinhas testes ou exames, como é que Eu nunca estudei. Eu sempre tive boas notas, eu nunca estudei, porquê? Porque o desporto também nos dá isto, que é, nós temos de gerir muito bem o tempo, portanto, eu quando estava nas aulas e não adormecia, tinha que captar tudo, e captava. Hum, Focava, estava concentrada e aprendia tudo. Claro que depois, se conseguisse fazer trabalhos de casa, isso fazia. Mas olha que os atletas, normalmente, se tu fores ver, são quase todos muito bons Muito bons alunos. alunos, é verdade, é verdade. Eh, E há muito essa coisa de, temos que ter o dia completamente organizado. Eu lembro-me de eu e o Tomás, e ainda para mais os nossos pais não nos deixavam estudar à noite. À noite Pois, tinha mesmo que ser, era chegar a casa depois do treino, e era normal, porque nós tínhamos um dia super cansativo e eles queriam que nós chegássemos a casa e fosse descansar, não é? claro, E claro. então, à noite não podíamos estudar, ou seja, nós só tínhamos as horas em que o sol estava estava cá fora, nós só tínhamos esse tempo para organizar o nosso dia. E nós muitas vezes, ou quando tínhamos assim testes mais difíceis ou assim, eu lembro-me de estar a estudar nas bancadas do Algés ou no balneário antes de ir para os treinos, e lembro-me inclusive de ter testes que que ajudava-me eu estar a decorar enquanto estava a nadar, enquanto estava nos treinos, Ah, sim, e isso depois sim. ia para o teste e lembrava-me: "Ok, quando eu estava a passar por esta parte da matéria, estávamos na série dos 4 por 200, portanto a resposta é", e eu: "Ah, já sei, eu não sei o quê". Isso é verdade, que giro, Ajudava-me Madalena, porque eu não imenso. me lembrava disso, mas agora que falaste, isso acontecia-me, que era rever matérias enquanto, bom, para quem não sabe, não é? Os nossos treinos duram 2 horas dentro da água, durante essas 2 horas viajamos bastante. Aham. E fazia isso, de facto, rever matéria, e às vezes também me acontecia, se eu visse que não estava segura ali em alguma matéria, acordava mais cedo, de manhã, Uhum. e ainda estudava. Eu lembro-me, olha, lembro-me de inverno, frio, eu era sempre a última a entrar na água, porque ao contrário daquilo que as pessoas pensam, as nossas piscinas de treino, não, a água não é quente, Hã, porque aham. era o mesmo que um atleta de atletismo correr num pavilhão abafadíssimo, portanto Claro. a água da nossa piscina não é gelada, mas também não é quente, portanto gostava-me sempre aquele momento de entrar na água às Bem, seis e nos meia treinos da da manhã. exato, da Ai, manhã no então. inverno, que horror. Essa era a parte pior. Eu às vezes entrava na água, já eles tinham feito 400 metros. Não com o teu pai, claro. Era o que eu ia dizer, de certeza que não era Não, com o meu isso, pai. isso era com o Miguel. Não, com o teu pai nem pensar, era a primeira, pumba, entra lá para dentro. Exato, Mas, exato. mas olha, já sei o que é que ia dizer. Hum, mas às vezes acordava mais cedo, era tão cedo, eu acordava cheia de frio, ainda do cansaço de não dormir, e lembro-me de ir para a sala, tinha uma mesinha assim na sala, punha os cadernos e punha um aquecedor daqueles. hum, De eh, óleo? não, dos outros que manda assim um arzinho quente. Ah, sim, sim, Punha sim.
Isto já foi há muitos anos atrás. Eu punha assim o aquecimentozinho ali a bater-me nas pernas e dava-me um sono, porque eu acordava mais cedo para estudar e não E conseguia. adormecias outra vez. Olha, mas Sim. eu tenho aqui uma história para contar que retrata muito também esta altura que eu obviamente também fui fazer o meu trabalho de pesquisa, então andei a falar com o meu pai, a falar com a minha mãe, das coisas que se lembravam e a minha mãe contou-me uma história que nós nos rimos tanto, eu estava-me a rir a dizer: "Ai, isso é que retrata mesmo aquilo que é tu seres atleta e desde pequenino". Então o que é que a minha mãe se lembra? De uma vez estar nas bancadas, porque estava a haver um treino qualquer do meu pai ou uma coisa do género, e tu ainda eras pequenina. E estavas, não sei, devias ser para aí cadete, imagino eu. E então sais da água, e ela estava ao lado da tua mãe, e tu Sim. sais da água, assim muito concentrada, vais ter com a tua mãe e dizes: "Oh mãe, eu preciso de duas cartolinas amanhã para a escola, uma branca e uma azul, mas o azul não pode ser um azul daqueles foleiros, eu quero um azul giro." E pronto, e depois voltas para a água, depois dás a volta à piscina e vais para o outro lado, porque estavam a fazer estafetas ou lá o que é, e voltas para a água e pronto, e elas as 2 riram-se. E é engraçado porque eu me lembro de fazer estas coisas e isto retrata mesmo a vida de atleta desde pequenino, que é, não tens tempo para nada e então até É os pais organização, é gerir. tu devias estar ali a fazer as piscinas e a pensar: "Ok, preciso disto para amanhã, assim que a minha mãe chegar aqui, vou ter que lhe dizer nas bancadas para ela ir comprar ali à papelaria." Mas é muito engraçado, porque até os pais, a família tem que estar envolvida, não é? Porque é um Sim. esforço comum. Impossível se não estiver. Uhum, Tem que estar alguém ali, perder bastante tempo, porque senão torna-se impossível. Mesmo esta questão dos treinos às 6 e tal da manhã, não é? Tem que haver, e mesmo os fins de semana, as deslocações, uhum, provas em Lolé, em Braga, quer dizer, e no fim de semana lá íamos nós, não é? Todos. uhum. Está bem que havia a carrinha do clube, com o senhor Alves, com o senhor Alves, ai, com o senhor Aires, Era o Senhor Ais, é verdade, era também o chegou a senhor ser o Aires. meu. Ainda chegou a ser o meu. Olha, o que é que a Diana atleta tem em comum com a Diana apresentadora e atriz? Bom, eu acho que em comum eu tenho a minha essência, isso eu sempre tive. E há uma coisa que é engraçada que é, eu tenho muito fair play. As pessoas dizem-me também aqui neste meio, ai, tu não te importas. Às vezes quando eu lembro-me, que às vezes fazia novelas e tinha um papel assim mais menos importante, não é? E havia colegas meus que me perguntavam, mas tu não te importas de fazer assim um papel tão pequeno? E eu, não, depois na próxima farei outro e tal. Eles às vezes conversavam assim comigo sobre isso e eu pensei, não, isto cada coisa a seu tempo, cada um tem o seu espaço, isto está a decorrer sempre bem. Lá está, eu vejo sempre o copo bem cheio. Exato. E, e quando isto é engraçado, que há pouco tempo também comentava isso com uma colega minha. Porquê? Porque nós na natação, muitas vezes, os nossos maiores adversários são os nossos melhores amigos. E no meu caso, por Uhum. exemplo, a minha irmã. Exato, Quantas exato. vezes eu nadei contra a Petra? Era chato porque Porque se ela nadasse eu perdia. era o que eu ia dizer, tu então, coitada. Mas Sim. por outro lado, era a minha irmã ganhar-me, está tudo bem, não tem Uhum. problema nenhum. Mas Sim. muitas outras vezes, sei lá, eu competia contra a Inês Águas, a Su, a Susana Castro, que eram, ainda hoje são minhas amigas, e Claro. naquele momento eu tinha que lhes ganhar, ou elas a mim. Uhum. Portanto, este fair play eu acho que vem deste desportivismo, desta competição saudável também do desporto. Eu acho que isso eu mantenho. Agora, eu acho que sou muito menos competitiva agora. Uhum. Muito menos. Ai, de antes era terrível. E quando é que isso mudou? Porque eu, por exemplo, não consigo tirar isso de mim. Eu ainda hoje em dia com o meu irmão Miguel é impressionante. O Tomás é mais calmo, mas eu e o meu irmão Miguel competimos com tudo. A minha mãe, por exemplo, disse: "Olha, podem-me ajudar aqui a cortar cenouras?" E eu e o meu irmão Miguel começamos a cortar cenouras a ver quem é que corta mais rápido. É tudo, tudo. Mas Ai, o não. Miguel ainda é mais que eu, é um exagero mesmo. Mas pronto, ainda hoje sou assim. Portanto, quando é que isso mudou? Quando é que tu deixaste de ter esse. Não sei precisar, não sei precisar, mas eu acho que à medida que os anos foram passando, eu fui ficando mais calma. Eu acho que, segundo me dizem, segundo consta,
Eu era muito arrebitadinha quando era miúda. Eu agora Pois, sou muito pois. mais calma. Uhum. Portanto, nesse sentido, eu também devo ter acalmado nessa parte da competição também. Hum, Me dá e, esperança para mim. e depois é assim, quando nasceu a minha Pilarzinha, o meu mundo, hum, se bem que eu sempre fui assim com as minhas irmãs, eu sempre disse, isto é curioso, também é giro, porque eu sempre disse, um dia quando eu for mãe, eu não vou gostar mais da minha filha ou do meu filho do que gosto das minhas irmãs. E toda a Ai, que gente me giro. dizia, oh Diana, tu não sabes o que estás a dizer. Depois quando fores mãe, logo vês. E eu dizia, eu tenho certeza, é impossível eu gostar mais de algum ser do que aquilo que eu gosto das minhas irmãs. E aquilo às vezes até me irritava, a forma descrente como as pessoas Uhum, ouviam aquilo que eu tinha para dizer, de uma forma tão assertiva. E, e até que um dia eu fui mãe e eu constatei, eu não uhum. gosto mais da minha filha do que eu gosto das minhas irmãs. É diferente, porque as minhas irmãs não dependem de mim e a minha filha depende Pois. de mim. É um amor e não dá para explicar, mas eu de facto sempre senti isso e ainda hoje sinto pelas minhas irmãs. E houve um dia um psicólogo que me disse: Diana, não vale a pena dizer, nem valia a pena ter dito isso a ninguém, porque ninguém ia compreender. Então ele explicou-me porquê e de repente tudo fez muito sentido. Como a nossa mãe morreu, eu tinha 11 anos, não é? Uhum, A Petra tinha 15, a Sara tinha 7. Ou seja, aquilo que nós vivemos a partir daí foi o sentido de proteção, sobretudo em relação à Sara, não é? Que era tão pequenina, à medida que fomos crescendo, na adolescência, esta proteção, este sentido de nós temos de cuidar desta pessoa. uhum. Nós sentimos isso, eu senti isso em relação às minhas irmãs desde que me lembro. Não que não tivéssemos quem cuidasse de nós, porque temos, não é? Sim, Ainda claro, hoje, o meu claro. pai, mas essa união de agora estamos juntas, temos que nos proteger. Uhum. Eu cresci, nós crescemos com esse sentimento, que no fundo é o sentimento que temos por um filho, temos de cuidar, ele depende de nós, ah, temos de pensar nele Que giro. primeiro. E realmente é isso mesmo, por isso é que ninguém me percebe, porque os Uhum. irmãos normais que têm pai e mãe e que não se preocupam, não se vão preocupar com o irmão mais novo se estão os pais ali para se preocuparem com eles, não é? Uhum, Ou uhum. seja, isto foi uma coisa que me foi explicada e que fez todo o sentido. Eu hoje, depois nunca mais toquei nesse assunto, porque aquilo no início irritava-me, ninguém me compreendia. Sim. Agora já percebo porquê e ainda bem que não compreendem. É bom sinal. Mas dou a vida pela minha filha sem pestanejar, assim como dou pelas minhas irmãs. Uhum. E tu passas isso, estas vivências todas que tiveste a Pilar, ela faz desporto? Competição ou ainda não? Ela está no Algés, ela nada. Eu andei vá, como é que eu hei de dizer? Ela andou assim, ela anda a ver o que é que gosta mais. Está no Algés, embora agora, como está tudo parado, não é? Uhum. Agora não está neste momento, não está ela nem está ninguém, mas assim que recomeçar, ela quer muito voltar, porque ela gosta, já fez uma prova e tudo. Tão Uau! querida, tão querida. E adora ir treinar, gosta, eu pula, ela está no Algés, portanto já lhe contei imensas recordações, como é que foi, ela sabe que nós fomos, a tia também foi campeã, foi aos Jogos Olímpicos, a mãe também foi nadadora, o meu pai também é atleta, não é? Mas ela também gosta muito de cavalos. Hum. Então há aqui uma paixão entre as duas. Ela não. Agora, o desporto é fundamental, seja Sim, sim, natação, sim, sim. seja hóquei, seja handball, basquete, o que for, desde que faça desporto. Sim, sim, sim. E agora, tudo isto que nós falámos, foi muito importante para ti, para toda a tua vida, mas arrependes de não ter feito alguma coisa, porque tinhas o desporto? Na altura, sim, lembro-me perfeitamente de pensar: porque é que eu não posso ir sair com os meus amigos? Eles vão para o café, a seguir às aulas, e eu tenho que ir treinar, que seca. Ai, claro que sim, passei por essas fases todas. De sair à noite, por exemplo, não podíamos sair à noite, Sim, só sim, sim.
vez em quando. A primeira Lembro-me vez que que eu saí à noite foi na faculdade. Já estavam os uma meus amigos fartos de sair à noite desde os 13 anos, para aí. nós saíamos, até saíamos cedo, mas era às vezes cedo nisto, foi antes da faculdade, mas porque eu ia também atrelada à minha irmã, não é? Uhum. E lembro-me de uma vez termos feito, nunca mais foi a primeira e a última. Era uma festa de carnaval, tínhamos todos mascarados, havia uma festa, era no T-Club. E eu lá fui, fomos todos, vários da natação, só que tínhamos treino às 6h30 da manhã. Ah. Se o teu pai ouvir, estou a brincar. Fomos Vai todos ouvir, que ele é fã número fomos, 1. fomos todos para o treino, direta. Eu só me lembro. E tínhamos uma série, agora há pessoas que não percebem isto, mas era 6 de 400 assim, a Yeah. tarefa do treino, 6 de 400 era, na altura era no estádio universitário, em piscina de 50. Uhum. Eu digo-te uma coisa, Madalena, eu acho que adormeci durante aquela série. Só que, atenção, que não é uma série para adormecer, que é de ir ao limite. Era a tirar tempo, era a darmos o melhor. Eu lembro-me que a minha irmã Petra, direto, também foi à festa, foi direta e fazia gan- cada vez melhor. Aham. Cada série que fazia, melhor. Até deu pica. E eu pensava, pronto, eu ia morrendo, nunca mais na vida fiz isso, nunca mais. Foi a primeira e última. Aham. Olha, e tu eras daquelas que querias sempre saber os treinos antes de entrar para a água? Querias descobrir? Se eu conseguisse descobrir, Sim, porque para quem não sabe, na natação, normalmente os treinadores escrevem os treinos num quadro ou, o que for, à medida que o treino está a acontecer. São raros os treinadores que escrevem logo o treino todo, porque há sempre uma tarefa que é a tarefa difícil e que nós já sabemos que é a tarefa, como tu estavas a exemplificar agora esta, que é a tarefa para morrer, que é para tirar tempo, que é para estarmos ali mesmo em esforço. E então nós queremos sempre saber, antes de entrar para a água, para saber para o que é que vamos, para nos prepararmos. assim, para nos Exato. mentalizarmos. Mas olha, eu sempre tive treinadores que nunca punham. Cheguei a estar até com o meu tio e ele nunca escrevia o treino todo. Tínhamos de estar sempre ali à espera, à espera. Olha, com o teu tio Miguel, ele às vezes tirava o papelinho onde Ai, tinha é o verdade. treino e eu passava sempre por trás dele a essa altura, que era para ver se conseguia espreitar alguma coisa. Às vezes conseguia, outras vezes Sim, não. sim. Olha, e agora aqui, vamos passar para as últimas perguntas, mas queria saber como é que foi para ti a fase toda de sair, de deixares de ser atleta? Porque isto fala-se muito pouco, mas para muitos atletas é uma fase muito difícil da vida, porque tu estás uma Sim, vida inteira, em que aquilo é o que tu fazes, é o que tu fazes melhor, tu não sabes fazer outra coisa senão estar todos os dias. Nós, por muito que refilássemos, adorávamos aquilo, não é? E no momento em que tu claro. decides sair, é muito difícil e por isso é que também se vê muitos atletas que saem, depois voltam, depois é que saem definitivamente, depois há uns que saem e depois Sim. nunca mais entram na piscina, tipo assim, muito, muito dramático. Como é que foi para ti esta fase? Foi gradual ou Olha, eu tive a sorte de eu não tive tempo para pensar nisso, porque primeiro eu tinha uma lesão, não é? Porque eu tenho uma hérnia desde os 12 anos. Porque claro que a natação é ótima, é o desporto mais completo, mas nenhum desporto de alta claro. competição, porque nós somos levados ao extremo e ficamos muitas vezes com lesões para a vida. E eu fiquei com uma hérnia com 12 anos, uma hérnia discal, portanto eu tinha, já no final eu já tinha muitas dores, portanto eu já sabia que tinha de terminar. Só que o que é que acontece? Coincidiu com a minha entrada no programa, na primeira companhia, que depois foi colada com a entrada para os morangos. Uhum, E nos morangos era um treino de alta competição, porque nós gravávamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, e às vezes até mais. Portanto, eu não tive o tempo da ressaca, digamos assim, não uhum, é? Eu não consegui, eu não tive tempo para pensar, porque eu não parei. uhum. Foi tudo seguido. Depois dos morangos, fiz outras novelas e foi assim uma sequência em que
Não tive tempo, na verdade. Eu lembro-me perfeitamente de falar depois com as amigas, com os amigos da natação, e sentia que de facto que havia esse espaço, não é, na vida deles de pensarem: "E agora, o que é que eu vou Uhum. fazer? Já não tenho a natação", mas eu não tive esse tempo não, porque foi tudo muito intenso. De facto, aquele ano, aqueles anos a seguir foram muito intensos mesmo. Sim, mas tu na altura nem não tiveste nenhum em retrospectiva, não houve nenhum momento que tu paraste e pensaste: "Fogo, nunca mais vou ter, aquilo outra vez". Imagino que hoje em dia sim, mas na altura isso não te aconteceu? Se não aconteceu, está tudo bem. Não, mas tive sempre isso porque a natação para mim foi e ainda é a fase da minha vida mais feliz, a mais infeliz também, Uhum, porque as memórias da morte da minha mãe estão todas relacionadas com a natação, e foi na natação que eu conseguia a motivação, foi na natação que eu encontrei as pessoas que que nos fizeram continuar, não uhum, é? Foi porque era uma família também, claro. portanto, a natação para mim tem estas memórias todas. Não há um dia em que eu entre na piscina do Algés e não sinta o cheiro do perfume da minha mãe nas Uhum, bancadas. Claro que isto vai ser sempre. E depois há outra coisa que é, isto agora não tem a ver com o facto de seres tu, Madalena, a fazeres-me estas perguntas, porque eu ainda há umas semanas ou um mês atrás ou dois, eu disse ao teu pai, o teu pai para mim é uma referência ainda hoje, e, eu lembro-me dele muitas vezes na uhum, vida. Ainda no outro dia ele me mandou um vídeo hum, sobre ter sucesso na vida, que o sucesso na vida, nas relações pessoais, nas relações de amizade, de trabalho, em tudo, se não houver consistência, uhum, nós não conseguimos. E ele mandou-me esse vídeo e eu já o vi várias vezes, e foi aquilo que eu aprendi com ele, e é aquilo que eu continuo e acredito nisto, e trago para a minha vida toda. Foi a natação que me deu estes ensinamentos. Portanto, ainda hoje, e mesmo nessa altura, claro que eu acabei uma fase da minha vida e comecei outra muito boa uhum, também, não é? Que foi a fase em que tive a minha primeira experiência televisiva, e depois comecei a representar, a apresentar, portanto, não tive essa quebra que muitos de nós tiveram. Ainda assim, sempre presente na minha uhum, memória. E aquilo que eu te comecei por dizer, quando começámos a conversar hoje, de quando me faziam entrevistas, eu sentia-me envergonhada. Eu pensava, eu não tenho nada de espetacular para vos dizer, a não ser que, olha, estou aqui, estou nos Morangos, vim de um programa de entretenimento. Ou seja, eu pensava assim, eu fui campeã nacional centenas de vezes e vocês estão-me a perguntar sobre uma cena que eu fiz ontem. E sentia assim uma coisa estranha. Hoje em dia já é tudo já estás natural e mais tenho muitas habituada saudades, também. mas sim, mas umas saudades boas da natação. Não é aquela nostalgia de ai, quero voltar. Não, foi muito bom, mas eu estou muito feliz agora Que também. bom. Queria agora contar uma história final que acho que também vai dar para, vai ser uma boa forma das pessoas perceberem o que é que, quando nós falamos de ter muita pressão, de ter muita disciplina, de superarmos tudo e mais alguma coisa, eu acho que esta história é todo o exemplo disto, que é a história dos 400 estilos nos nacionais de clubes. Sim. Gostavas de contar tu ou queres que eu conte? Como quiser. Gostas mais de ouvir ou de contar? Não sei, como tu preferires. Ok, então se calhar conta tu, que acho que é mais pessoal, é mais giro se fores tu a contar. É muito giro. E eu quando foi o centenário do Algés, o teu tio Nuno pediu para fazermos assim um textinho sobre algum momento importante das nossas vidas no Algés. E eu lembrei-me, porque lembro-me como se fosse ontem. Nós íamos para um campeonato nacional de clubes,
assim, resumidamente, para se perceber o que é um campeonato nacional de clubes, ou seja, nós fazemos as provas individualmente, mas todas elas têm uma pontuação e depois no final a equipa que tiver mais pontos é campeã nacional de Uhum. clubes. Portanto, era assim a prova Sim, de equipa exato. mais A importante. natação é um desporto, como tu já disseste, muito individual e aqui era uma das poucas provas importantes que nós tínhamos para sermos mesmo uma equipa e que aquilo era mesmo era todos por um. Qualquer pessoa que nadasse, estava a nadar mesmo pela equipa naquele momento. Exatamente. E o que é que acontece? Na reunião que antecede o Campeonato Nacional de Clubes, onde o treinador, não é? O Paulo, ia dizer quem é que ia nadar que prova, ou seja, é quase como definir o plantel, não é? Quem, que jogador é que ia jogar em que posição e quem era a equipa, não é? Vamos formar a equipa e quem é que vai fazer cada prova. Portanto, na altura, eu era júnior, portanto, e aquilo é o campeonato nacional de equipas de séniores, portanto, nós, independentemente da idade, isso não interessa, eu sou júnior, mas eu posso nadar com um Uhum. sénior, é indiferente. Eu tenho é que ganhar, ou tenho que pelo menos conseguir a melhor posição. 400 estilos é só uma das provas mais difíceis do calendário. É muito, muito exigente. E o que é que acontece? A minha irmã Petra, não é? Petra Chaves, para quem percebe natação sabe de quem é que eu estou a falar. A Petra podia, na verdade, nadar todas as provas, mas não é possível, porque há um limite de provas. Então, o que é que tem que haver ali uma espécie de um puzzle, não é? Vamos pôr a Petra a fazer esta prova porque tem mais hipótese de ganhar à outra que é campeã de não sei do quê, ou seja, tem que haver ali um puzzle. E o que é que sobrou para a Dianinha? Sendo que a Petra era precisa para fazer a prova de mariposa, de costas, de 200 estilos, eu era muito boa de facto nos 400 estilos, mas não era melhor do que a minha irmã, de longe. E o Paulo disse-me, os 400 estilos, como a Petra vai fazer os 200, os 100 costas, os 200 estilos, mais os 100 mariposa, quem vai fazer os 400 estilos é a Diana. E eu ia morrendo. E eu olhei para o lado e pensei, não, ele não pode pôr nos 400 estilos, não pode ser. Então a Petra se ganhar, a Petra era campeã nacional e recordista, salvo erro. Ou seja, se ele puser a Petra, esta prova é garantida. Não me pode pôr a mim porque eu não vou ganhar. Eu ia Uhum. morrendo. E eu disse ao Paulo, e ele, Paulo, o quê? Vais nadar e vais ganhar. E eu pensei, e agora? Eu vou ter que ganhar, como é que eu vou fazer isso? E lá fui eu, muito cheia de medo, claro, Uhum. cheia de medo. Para quem não sabe, antes da prova, nós reunimos-nos todos na câmara de chamada, que é onde nos chamam para ver se está tudo: pista um, pista 2, pista 3, pista 4, até ao 8. As pistas são dadas por tempos, o melhor tempo é na 4, depois na 5, depois na 3, assim sucessivamente. Eu já não me lembro em que pista fui para aí na Uhum. 6, era uma Sim, sim, outsider. sim. Um, e lembro-me, foi no Jamor, já, na piscina do Jamor, eu pensei, pronto, eu vou tentar ganhar, mas nada era certo, claro. E, e fui, e lembro-me que dei o melhor, como sempre, e lembro-me de estar a nadar e estar a ver o Paulo e a nossa equipa na bancada a puxarem por mim, como que a festejarem Hum. já, quando eu já estava a terminar, ou seja, é sem mariposa, sem costas, sem bruços, sem crawl. E quando eu estava a fazer os segundos 50 a crawl, eu vejo-os quase a festejar. E eu assim, mas eles estão a festejar o quê? E quando me apercebo, porque nós conseguimos ver, não é? Assim, debaixo d'água, eu ia à frente e eu pensei, eu vou ganhar isto, eu não estou a acreditar. E eu cheguei, percebi que tinha ganho, e foi a primeira e única vez na minha carreira toda nadadora em que eu levantei os braços em sinal de vitória. Oh. Eu fiquei tão feliz, tão orgulhosa, e mais uma vez o teu pai estava certo. Uhum. Uhum. E pronto, e foi Sim. isto. E para quem não sabe e nunca teve os nacionais de clubes, é uma prova que ainda por cima é super intimidante, porque
é um barulho ensurdecedor nas É. bancadas, porque como é uma prova de equipas, e as equipas da natação são equipas grandes, mínima, tens a masculina, a feminina, depois tens todas as pessoas que estão a Uhum. apoiar, então é cada clube a gritar pela sua equipa, os seus cânticos, então é mesmo tambores, tudo, aquilo é um barulho que é mesmo intimidante. Tu entras para a câmara, tirando aqueles segundos em que é o início da prova, não é? Que não pode haver barulho, de resto é mesmo intimidante. Portanto, É. E nós ouvimos-los mesmo a sim, nadar sim, debaixo sim. d'água com a touca, com tampões, nós ouvimos tudo, é impressionante. Pronto, e é com esta história que eu quero acabar. Gostaste de reviver estas memórias todas? Gostei, gostei. Também teria outras para contar que foi o contrário, de enterrar estafetas, De saltar mas antes do tempo nunca te aconteceu? não, mas de irmos à frente numa estafeta de 4x200 e depois normalmente assim eu lembro-me nós e o Uhum. Braga, nós íamos à frente e quando saltei eu, pequenina ainda, eu acho que era, não sei se era júnior, acho que era juvenil na equipa sénior, e eu saltei, olho para o lado e assim, saltei com avanço, mas na equipa do Braga e a Ana Alegria, que era a Ah, sim, recordista sim, sim. nacional, e eu pensei: "Estou feita". Eu saltei com uns metros de avanço e ela passou-me com uma pinta, ela fez 2,4, que era o Yeah. recorde, e eu fiz 2,12, que para mim era Incrível. maravilhoso, e eu fiz perder a É. estafeta, e era horrível. Eu lembro-me de sair, toda a gente a dar-me palmadinhas nas costas, muito bem, Mas às vezes é nesses momentos que aprendemos mais. Isto é clichê, mas é verdade, não é? Não mas é podemos ganhar verdade, é sempre. verdade. E eu não podia fazer mais do que aquilo que fiz, mas lá fui eu. Diana, obrigada. Esta hora passou rápido. Passou, Fogo. olha, eu gostei muito. Foi muito rápido. Ficava aqui mais uma horinha. Beijinhos, Madalena. Gosto muito de ti, gosto muito da família toda. São família, Olha que no é fundo. grande. Eu sei. E eu consigo gostar de todos.